sem o estádio? Bom, primeiro, o Corinthians teria dinheiro para o chamado dinheiro do dia a dia, que é o dinheiro da bilheteria, né? Não estaria devendo, como o Flávio fala. Não estou te sacaneando, desculpa. Pós-Libertadores, quer dizer que é uma mudança, né? De status. É uma mudança. Sem o estádio. Não tem arena no Não Corinthians. que a torcida do Corinthians precisasse de ganhar uma Libertadores para ir ao estádio. Não. Tá? Porque ela ficou 23 anos na fila e lotava Morumbi, Pacaembu, com 100 mil pessoas no Morumbi, para mais de 100 mil. Mas mudou um pouco o perfil do torcedor. A Copa do Mundo fez isso. O Corinthians depois do Ronaldo Fenômeno também começou não a ter aumentou o projeto sócio-torcedor por isso. O pós-Ronaldo Fenômeno também botou o Corinthians num outro patamar, tá certo? Então, contando tudo isso, pós-Ronaldo, pós-Libertadores, pós-Mundial, como você acha que hoje, dia 30 de agosto de 2017, estaria o Corinthians? Se não tivesse o Arena do Corinthians, É. o Corinthians estaria vivendo normalmente com as pernas dele, sem nenhuma dificuldade. O grande problema do Corinthians... Você acha que o Corinthians estaria milionário hoje? Milionário não, mas eu acho que o Corinthians... Parecido com o Flamengo hoje. Com a arrecadação que tem, estaria muito parecido com o Flamengo. Palmeiras. Talvez um pouco menos, porque o do Palmeiras é um dinheiro estratosférico, gente. O do estaria no mesmo time do... Estaria num patamar muito semelhante. Mesmo nível. O que acontece é que o Corinthians não tem o dinheiro do dia a dia. Quando o Flávio disse que o Corinthians fica devendo pro rapaz da portaria, como é que você fala? O cara da espuma do carnaval. Espuma do carnaval, essas coisas. É duro dizer isso, mas é verdade. O Corinthians deve um monte de gente que esse dinheiro estaria resolvido, que é o dinheiro da bilheteria, é o dinheiro dos jogos. Talvez o Corinthians não tivesse 125 mil torcedores fidelizados, porque o Pacaembu não é do Corinthians. Exatamente. Não é do não Corinthians. Pode fazer isso. Não teria essa fidelização. Talvez não tivesse. Teria uma outra forma, um outro perfil. Só que você reter a arrecadação do Corinthians foi o grande, na minha visão, o Corinthians cometeu grandes equívocos para a construção do seu estádio. Grandes equívocos. Poderia ter construído um estádio de 600 milhões, sem TV no banheiro, sem aquela entrada. Vocês já passaram na entrada monumental do Corinthians? Não conheço. Vocês têm ideia do que é aquela entrada monumental do Corinthians? É monumental. Vocês não têm ideia. Vocês têm ideia do que é esse painel de LED do lado externo do Corinthians? Vocês sabem quanto custou isso aí? Precisava de tudo isso? É uma questão que precisa ser abordada. Como não precisava, no meu modo de entender, o Corinthians não precisava ter televisão no banheiro, ter aqueles... Então, tudo isso encarece o A partir do estádio, momento que Pascoal. não vai pagar, põe tudo no bom e no melhor mesmo. Não, Benjamin, tem que pagar. Não, mas a partir do momento Desde que você faz uma assume obra, o compromisso, você tem você tem que intenção de pagar, pagar. Benjamin. Vamos parar de nhenhenhen e mimimi, tá? Vamos entrar em outros assuntos aí, então. Você lembra todo o contexto do país, tá certo? O crédito que tinha Nós não na época. estamos falando apenas da construção de um estádio de futebol. Não é a construção do estádio de futebol. Tinha um monte de coisa que Ligação envolvia. política. A empresa... Cadê a empresa que construiu o estádio? Hoje ela não está vivendo um bom momento, né? Não está vivendo um bom momento? Todos. Não está vivendo um bom tá momento. vivendo nenhum A Odebrecht foi considerada até outro dia a empresa que tem o maior escala de corrupção do planeta. Aqui no Brasil, sai uma, entra outra, né? Aí entrou lá a outra lá, a JBS lá, e aí esqueceram do Odebrecht. Pascoal, olha o que aconteceu com o país. todos que estavam O que envolvidos, acontece é o ô, seguinte, Benja. ninguém esperava que o Brasil ia passar pelo que passou. O Brasil vivia uma euforia, o Brasil vivia uma bolha, o Brasil vivia um momento que não era um momento real, não era Muito verdadeiro. crédito. Do mesmo jeito que vocês falam que essa campanha do Corinthians no primeiro turno é surreal, o que o Brasil viveu durante alguns anos era surreal, era uma bolha. Por isso que as empresas que Era tavam- uma farsa, é isso? Não é farsa, não é farsa. Isso não é farsa porque as coisas aconteceram. Só que você não pode, às vezes, o país não pode, uma empresa não pode crescer em cima de uma realidade. Mas aí os dirigentes foram coniventes. A empresa não pode crescer em cima de uma realidade que você sabe que não é aquela. Mas quem está envolvido Tá certo? foi conivente. Quantas então. empresas no Brasil quebraram porque foram achar que aquilo ia ser o Brasil? Não ia. E com o futebol foi a mesma coisa. Era uma euforia, né? Libera de BNDES aqui, Odebrecht ali, Copa do Mundo, Olimpíada, o Brasil vai dar uma guinada, vamos virar o primeiro mundo. Caiu a ficha, amigo. Caiu a ficha. Não tem como pagar esse estado. Não tem. Então o que vai fazer? Vai devolver? Ah, devolve. Vai devolver para quem? Pro BNDES? O BNDES... Cadê a chave? Você Fala vai um negócio pra devolver mim. 400 milhões pro BNDES e explica o negócio. 600 milhões pra Me Caixa. explica o negócio. Você vai devolver. Você não precisa ser o Henrique Meirelles para me explicar. Não precisa ser. Precisa ser presidente do Banco Central. Gente, o Corinthians não tem dinheiro hoje.
Infelizmente, o Corinthians está dentro de campo, tá uma maravilha. Fora de campo, o Corinthians não tem dinheiro para nada. Não é que o Corinthians não está pagando prestações de 5 milhões. O Corinthians está pagando prestação de 500 mil reais. O Corinthians está pagando prestação de 50 mil reais. Isso daí Como é que você que não está pagando, consegue pagar coisas do dia a dia, vai conseguir pagar uma dívida? Quem é que deixou o Corinthians assim? Vamos tirar, a gente só vai fazer auditoria e só pagamos o que acham que não foi superfaturado. Também não tem como pagar. E como é que tá assim? Por que tá assim? Quem é que deixou? Quem é que deixou o Corinthians assim? Não tem como pagar, gente. Isso tudo que está sendo feito é nada mais, nada menos do que uma manobra. Vamos ganhando tempo, vamos empurrando com a barriga, vamos começar a negociar. Aí vai mudar a presidência, aí vai entrar outro, o outro vai falar, peraí, aí vai entrar com uma Aí ação ninguém assim. se responsabiliza Aí entra pelo acordo, aí pelo entra que foi com uma ação, assinado. aí Ninguém entra se com processo, responsabiliza. E aí vai anos. Eu espero estar errado. E aí alguém vai falar, pô, você está pregando o calote? Óbvio que não. Comprou, paga. Você tem razão, a perspectiva de pagamento ela é muito remota, pelos valores envolvidos. Você não pode refinanciar. Gente, você vai tentando, você vai quem tá envolvido refinanciar, vai para ganhar tempo. O Corinthians está tentando refinanciar. Por que você pode comprar uma casa e financiar em 30 anos e o Corinthians não pode? Por que você pode chegar na Caixa Econômica e falar para a Caixa, gente, isso aqui que eu prometi para vocês... que você pode financiar uma casa em 30 anos? Se você chegar lá no banco, amigo, de renda. não é que você fizer a tua ficha, o cara olhar e falar, desculpa, não é todo mundo que pode financiar uma casa. Não é todo mundo, não. Mas na época havia uma facilidade pelo crédito que havia no país. Agora a realidade é outra. Então, negociar hoje é muito mais difícil do que negociar naquela época. A facilidade é porque o Brasil vivia uma bolha, uma euforia irreal. Não, o senhor é a favor o quê? Me diz, a devolver? Tem que renegociar. Olha, mas não vai renegociar, Você tem que ampliar o período de contrato, você tem que diminuir o valor da prestação. Você tem 100 anos para pagar? Olha, eu não pedala, vou... vai. O que você está querendo falar é o seguinte, olha, eu não vou te pagar em 50 anos, vamos renegociar para Não, te o pagar em Corinthians 100. ia pagar em 14. Mas é que tá, não dá para pagar em 14, vamos pagar em 30. A gente pode chegar a um acordo para mas pagar da em mesma 30. forma, O Corinthians paga só a bilheteria do estádio, vai pagar o estádio? Ainda não dá. Cadê camarote? Cadê naming rights? Mas é que cadê tá. o diabo? É igual que você falou a respeito da bolha. Hoje o momento não é favorável, amanhã pode voltar a ser, Benja. Amanhã pode realmente aí o Brasil voltar a crescer. Não, mas uma dessas o Brasil pode voltar a crescer, as empresas voltam a investir, as empresas passam a comprar camarotes, o Corinthians ele volta a ter um patrocínio master na camisa, o Corinthians ele fecha o naming rights. Mas é verdade. A visão do Benjamin é a seguinte, Peraí, que tá caindo aqui, ó, no estúdio tem um hipopótamo. Ué, você só analisa o lado negativo, você tem que pegar o lado positivo também. Deixa eu falar uma coisinha. Para o Benjamin, ele não sabe qual será o presidente. Mas um presidente do Corinthians vai devolver o estádio. Ele não sabe qual é. Ele vai pegar a chave. Cadê a chave? Aquela chave lá. Vai devolver a chave e falar, tá aqui, ó. Sabe por que não vai devolver? Sabe por que não vai devolver? Porque tem dívida, amigo, que o credor também não quer receber. Vai fazer o Tá que certo? Credor não quer receber, tá? E outra coisa, você está sendo pessimista. Otimista a gente tem que ser para algumas coisas. Nas outras, se você é otimista demais, vai acontecer o que está acontecendo com todo mundo aí. Você tem que ser, quando você está tratando de economia, quando você está tratando de realidade, quando você está tratando de perspectiva de um país, vamos lá, bandeirinha, vai tudo mudar. Se mudar, o país demora pelo menos aí, no mínimo, nós temos uma década que o Brasil está atrasado. Não vai mudar. Isso aí não é questão de ser pessimista, não. Você tem que trabalhar em cima de uma perspectiva real e não de uma fantasia. O mercado você está fazendo com a pesquisa lá. Eu não estou fazendo com a pesquisa. O estádio é maravilhoso, tá certo? Eu não estou criticando o estádio do Corinthians. O estádio é lindo. Pô, rapaz, você chega lá, é uma coisa bacana. É a sensação do torcedor do Corinthians chegar na sua casa. Tem tudo isso. Agora, não tem como pagar. Tem como pagar dentro de um parâmetro. Você precisa melhorar esse parâmetro. Se quisesse naming rights, negócio é o seguinte: antes do estádio levantar, quem vai comprar? Essa foi a irresponsabilidade do Corinthians. O Palmeiras levantou o novo Palestra Itália com o Allianz Parque antes, tá aqui, e também deu os problemas, mas estava lá. Já estava pago o estádio, inclusive. Quando você faz um show, Pascoal, você não pode contar com a bilheteria. Você tem que estar vendido tudo antes, porque chove, você perdeu dinheiro.
Você não pode... Não, vamos levantar e depois a gente vê o que faz. Não! Nós estamos falando do negócio de um bi. Isso foi leviandade do Corinthians, foi não sei se foi leviandade, ou foi ingenuidade, ou foi acreditar... Ingênuo ninguém é, não, ingênuo não. Ou pode ter falado assim, não, pode falar, já tem coisa engatilhada aí, tá tudo certo. Pode ser irresponsabilidade, porque depois ele sai da presidência e é outro Você tem que estudar o molde que o Palmeiras utilizou para fazer aquele negócio, inclusive com o patrocinador do nome do estádio. Não, o Palmeiras é uma empresa. Então, mas é uma empresa que explora também os shows. O Corinthians, ele nunca quis, desde o seu princípio, quando abriu a arena, explorar o lado do show. Não, mas o que eu estou discutindo não é... O que eu estou discutindo não é o modelo de negócio, o que eu estou discutindo é name rights. Não se constrói. Se você quer ter um estádio, não se constrói um estádio querendo vender name rights depois. Você não pode construir um estádio. Você não pode contar com o dinheiro sem eu vender. Incluindo no seu orçamento. Metade do valor do estádio eram os naming rights sem tê-los, né? Quer dizer, não é possível. Eu acho que nesse sentido... O Corinthians acreditava que venderia. Mas, ô Pascoal, desculpa. O Corinthians foi 5 vezes negociar na Arábia. Quando você vai comprar um carro, você não tem dinheiro, você fala, não vou comprar, porque eu acho que daqui 3 meses eu vou receber uma grana, vou comprar agora? Não, eu não faço isso. Ah, então tá bom. Eu acho que não tem essa. Eu acredito que vou vender, não existe. Eu acho que o Corinthians... Eu vivo hoje como se não houvesse amanhã. Você, sim. Lá em Serra Negra. O Corinthians poderia ter construído um estádio para ele, para as necessidades dele, que são o quê? Um estádio para 45, 50 mil pessoas e tudo mais. Pode ser nessa região, pode ser em outra. O terreno estava lá, Flávio, por que não fazer? Tá bom, porque poderia ter construído. O gasto foi muito grande. O Peñarol fez um estádio desse tamanho aí por 40 milhões de dólares. 40 milhões de dólares. Ah, mas não é coberto. O Camp Nou também não é. Quer cobrir? Ok, vai custar 50 milhões de dólares, tá bom? Mas não tem televisão no banheiro. Pois é. Ah, mas não tem camarotes, não sei Deus o quê. Tá cheio de camarote vazio que não consegue vender. Então, não tem mármore na entrada, que os elevadores... Peñarol, que é um país de 3 milhões de habitantes... mas, Flavinho... É um país de 3 milhões de habitantes, Gente, isso tá pago, o naming rights vendido antes... Então eu não tô louco. Não, claro que não. Como você vai ver? E o estádio tá pronto. Depois? O Allianz Arena lá em Munique, mesma coisa. Quem construiu aquilo ali... Mas aí tem que ter planejamento, né, Flavinho? Exato. E o Corinthians não teve planejamento algum. Caiu no colo do estádio para ele. O Corinthians, o Beija tem razão. Se entusiasmou, se empolgou, papapá. Só que é o seguinte... empolgar, entusiasmar, blá, 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 isso você deixa pra torcida. Olha lá, já mudou lá. A torcida quer jogar em Itaquera e não no Pacaembu, olha lá. Já reverteu o placar. A galera quer jogar no estádio do Corinthians. Mas a sensação, agora são outra discussão. A discussão Itaquera-Pacaembu já não entra no fator financeiro, na construção do estádio. Porque o Mano falou que o perfil do torcedor do Corinthians que vai no estádio de Itaquera não é o mesmo perfil do Pacaembu. Não estamos discutindo aqui, vai pagar, não vai pagar, gastou, não gastou, um é velho, outro é novo. Nós estamos discutindo o perfil do torcedor. O Mano falou, prefere o Pacaembu do que Itaquera. Tá, mas não era um perfil mais fechado? Não era um perfil mais fechado? Agora não está mais... Tá mais aberto a que todos os torcedores tenham acesso? Isso, não, imagina, isso é muito mais caro. A Arena Corinthians hoje, ela tem um custo muito maior do que era no Pacaembu. Tem ingresso barato lá no Corinthians também, gente. Tem ingresso ali atrás do gol em pé é barato, 50 pau. Vamos lá, por partes. Se você analisar, o Pacaembu, ele tinha 2 setores ali, tanto na arquibancada verde e amarela, que era ali no portão principal, quanto o tobogã, era um setor muito maior em termos de espaço, inclusive o setor popular, do que temos hoje na Arena, que são os setores norte e sul, que são aqueles setores atrás do gol. A maior parte dos setores ali que compõem a Arena Corinthians são setores ali de meio de campo, tanto o leste quanto o oeste. O setor leste é um pouco mais barato, mas o setor oeste, ele é deficitário, Pascoal. É um setor que ele vive vazio. Se você pegar todas as partidas que o Corinthians fez aí com 40 mil pessoas, o único setor que de fato não está cheio é o setor oeste. É um setor que tem muito espaço para pouca gente com tanta grana para poder dar. E os camarotes, os mais caros ficam ali. Sim. Os assentos mais caros ficam ali. Aquele que você pode comer coxinha na hora do jogo. Isso. Toma um refrigerante de graça. Não é problema, mas não é problema que o cara vai. O cara pode comer ou deixar de comer. Mas é que tá, Benja, a área VIP do Pacaembu significava 5% da capacidade do estádio. O setor oeste da Arena Corinthians, que é o setor caro, ele representa no mínimo 20%. Então é por isso que mudou o perfil? Também, mas não só por isso. Está dizendo que não só por isso. O setor oeste
As pessoas que vão no setor oeste são as mesmas pessoas que iam na cadeira descoberta, coberto do Pacaembu, não mudou nada. Mas é que o perfil do corintiano que está na Arena Corinthians hoje é diferente do perfil do corintiano que é pro Pacaembu. Eu não sei explicar o porquê, mas é diferente. A torcida hoje do Corinthians na Arena Corinthians, por mais que ela pressione, ela não tem aquela inflamação que a torcida tinha no Pacaembu. Isso, mano, é uma loucura jogar na Arena do Corinthians, todo mundo diz isso. Pascoal, todo adversário diz que é muito difícil jogar lá. Pascoal, a vibe é diferente. A vibe é diferente. Eu não acho, mano. Eu não acho. Você fez poropopó? Nunca. Então pronto, então não discute comigo, eu já fiz. Você nunca fez poropopó? Não. Então você não pode estar aqui numa mesa comentando. Pois é, isso é muito Nutelinha, cara. Porque poropopó aí agora você foi mal, Pascoal. Então eu sou um anormal, porque eu nunca fiz esse negócio de poropopó. É só pra dizer o seguinte, pra mim a torcida é a mesma. Você não sabe nem cantar o poropopó? Não, tem ideia. É o seguinte, pra mim a torcida... A Lusa veio pra A Lusa e o Corinthians. O poropopó da Lusa tinha 3, cara. Você é louco. Não era poropopó, era só pororó. Faltou popó.